Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, neste momento de sementeira, queremos agradecer pela oportunidade do trabalho, da divulgação do seu evangelho de amor e, sobretudo, agradecemos pela vida, que nos proporciona novas aquisições e aprendizados para a eternidade. Sabemos, Senhor, que todos os nossos atos estão sujeitos à sua lei de justiça, que nos responsabiliza pelo que fazemos, mas também sabemos da tua infinita misericórdia, colocando sobre nossos ombros unicamente aquilo que somos capazes de suportar. Assim, pedimos lucidez para entender essa justiça perfeita, tornando-nos resignados diante da dor ou sofrimento que nos surge, sabendo que sua bondade é o marco de sua lei de amor e de progresso para todos nós. Fortaleça-nos a coragem, a fé e a esperança para conduzirmos nossa vida com mais sabedoria. Envolva-nos em sua paz e que esta paz se estenda a todos os lares que nos ouvem e todos os corações que buscam a sintonia com o seu amor. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos destacar a questão 769 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: concebe-se como princípio geral a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Resposta: satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso. Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. O programa Sementeira Cristã vem fazendo análise de inúmeras parábolas de Jesus. Hoje vamos conhecer a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E ali lemos: Jesus, subindo no Monte das Oliveiras, alguns dias antes de ser crucificado, narrou esta parábola. Um homem, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebeu 5 talentos foi logo negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 talento foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor e quis ajustar contas com os seus servos. Chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, me entregaste 5 talentos. Aqui estão eles, além destes, outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou por fim o que havia 1 só talento e disse: Senhor, eu sei que és homem severo e que ceivas onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. E atemorizado, escondi seu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não plantei. Então, devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, para que eu, regressando, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Ao servo mau e inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Para interpretarmos esta parábola, devemos reconhecer que o Senhor é Deus e os servos, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos oferece para serem empregados em benefício próprio e no de nossos semelhantes. O tempo concedido para a movimentação, a viagem do Senhor, é a existência terrena. Esta parábola exprime perfeitamente os deveres que temos de cumprir, seja no âmbito material, moral ou espiritual. Ora, todos somos filhos de Deus e Ele não oferece privilégios a nenhum de nós. Reparte igualmente com todos os seus dons. A distribuição dos talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta, baseia-se na capacidade de cada um adquirida na sua jornada evolutiva. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um, como já dissemos. Não há exclusões ou preferências para o Senhor. Então, ninguém tem razão de queixar-se da sorte ou de clamar de sua má situação, pois conforme os preceitos da lei divina, tudo está correto. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Ainda aqueles que se consideram miseráveis, ao conhecerem a justiça da lei divina, reconhecerão que são amparados e não tão desprezados como se julgam. O próprio Jesus afirmou: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Todos nós trazemos a este mundo talentos que nos permitem construir e abastecer nossas realizações futuras. Mas a todos indistintamente será exigida a prestação de contas. Aos servos indolentes, por ocultarem os bens com os quais foram beneficiados, passarão por penosa existência ou expiação.
até que, mais humildes e submissos à vontade de Deus, recebam novo talento a fim de começarem a preparar seu bem-estar futuro. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. E os que recebem 1 talento não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, enfim, todos os dons com que foram contemplados. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para bons e maus, e descer a chuva para justos e injustos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem à lei divina são responsáveis pela falta de observância aos deveres que lhes competiam. Se Deus nos concede talentos materiais, também nos oferece talentos espirituais. Estes talentos, conforme Joana de Ângeles em seu livro Em Busca da Verdade, são intelectuais do sentimento, das aptidões, que devem ser aplicados a favor do próprio enriquecimento da criatura através do desenvolvimento de habilidades pertinentes à capacidade de utilização de cada um. Como nos encontramos em diferentes níveis de evolução, os preciosos recursos devem ser utilizados de maneira correta, promovendo o engrandecimento interior, mas conforme a capacidade de cada um. Os que souberam multiplicar seus talentos entraram no gozo do seu Senhor, isto é, conseguiram ser dignificados pelo estado de harmonia emocional, de crescimento mental. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe foi designada, simboliza os homens que perdem as oportunidades oferecidas pela providência divina para seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que lhes chegam por meio de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho difícil a ser tratado com especial carinho e atenção, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo a ser perdoado, de uma traição a ser suportada com ânimo, enfim, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Nesse terceiro servo, vemos o mau costume de certos homens, que para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em colocar a culpa em Deus, na sua severidade ou na vida. Este servo foi negligente, incapaz e enterrou a moeda preciosa, dominado pela preguiça moral de a multiplicar, e também temeroso da justiça do seu Senhor, que era severo. Esse medo, temor, pode muito bem ser entendido como falta de fé, falta de confiança em si e no Senhor. Quanto ao final, quando Jesus diz que o servo mau seria lançado nas trevas exteriores, quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará, através de sofrimentos, sua preguiça, sua má vontade, e se verá privado até o pouco que lhe é oferecimento por empréstimo. O importante é entendermos também que todos seremos chamados à prestação de contas.
não por um tribunal, como já dissemos aqui, mas pela nossa consciência, que nos cobrará o que não fizermos com os recursos concedidos por Deus à nossa vida. Este momento de prestação de contas pode muito bem ser entendido como sofrimento interior, porque a culpa que se apresenta nesse momento leva a criatura a lágrimas e lamentações. Ressaltamos novamente que todos os seres humanos são portadores de bens que devem ser multiplicados, porque ninguém é destituído de oportunidades para evoluir. Mesmo no caso dos impossibilitados mentais, físicos e emocionais desestruturados, vemos no inconsciente profundo as razões da aparente carência. Neste caso, a falta do talento significa a recuperação daquele que havia sido desperdiçado ou dilapidado em existências passadas. Portanto, a dificuldade que nos surge hoje é e sempre será responsabilidade nossa. Um outro ponto de análise é quando o Senhor parte para outro país, para uma viagem, e deixa seus bens nas mãos de seus servos de confiança. Representa o que Deus faz conosco ao reencarnarmos. Deixa-nos a liberdade de agir, sem interferência às nossas decisões e escolhas. Nesse caso, o rumo, a aplicação dos talentos que são colocados em nossas mãos exige de nós vigilância. E o espírito vigilante aciona os mecanismos da inteligência e procura agir com responsabilidade para multiplicar os haveres recebidos, conforme os 2 servos dedicados. Todos os dons da vida pertencem a Deus e nos são concedidos como empréstimos, a fim de tornar a vida dinâmica, não permitindo ociosidade ou desleixo que nos trarão consequências afligentes. Aquele que é leviano e irresponsável, que tem enterrado aquilo que deveria aplicar para ampliar suas possibilidades de crescimento, reencarnam em penúria, em tormentos e angústias que lhes são impostos pela própria consciência. Esse acomodado guardador da moeda, embora houvesse agido de maneira equivocada, poderia usá-la de maneira pior, perdendo-a no jogo ou usando-a de forma incorreta, o que lhe acarretaria a situação mais deplorável. É o que acontece a todos aqueles que se utilizam dos valores concedidos por Deus para a degradação, as aventuras perturbadoras e os prazeres desarvorados. Estas pessoas tornam-se egoístas e displicentes. Podemos citar aqui pessoas que alugavam casas e algumas delas arrancavam as árvores que plantaram. Outras, mesmo no solo que não era dela, deixavam as árvores, alegando que os pomares serviriam a pessoas que habitariam ali no futuro. Não importa, aquele que semeia, que realiza a sua parte, pensando nos bens do futuro, terão sempre seus bens aumentados e receberão outros mais que lhes serão confiados. O servo bom retira do bom trabalho a prosperidade, enquanto que o ocioso converte a ação em penúria, vindo a sofrer a restrição do prazer e da harmonia. Os servos diligentes são todas as pessoas que não se sentem atemorizadas ante as dificuldades existenciais e trabalham a fim de removê-las. Sempre viverão beneficiados. Podemos dizer que estes abriram as picadas, facilitando a primeira experiência na mata fechada. Depois outros alargaram os caminhos e mais tarde outros ainda asfaltaram, ou não, a estrada agora percorrida com facilidade. Quando se tem essa consciência de servir e auxiliar,
treina-se a fraternidade e a generosidade com todos os seres humanos, mesmo aqueles que enterraram seus talentos. Conservem a esperança, pois esses talentos poderão ser recuperados e multiplicados quando a consciência lúcida reconhece a necessidade do esforço neste empreendimento. Outro aspecto é reconhecermos que tudo o que o homem possui foi-lhe concedido por Deus. Mas a sabedoria da antiguidade diz: faça a tua parte e o Senhor te ajudará. Para termos um título de profissional, nos esforçamos durante anos, recebendo assim o certificado de competência. Se é assim nas conquistas materiais, também o é no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda dádiva vem de Deus, mas cabe a nós fazermos a nossa parte conforme a recomendação evangélica. Queres ter o dom de curar? Comece amando os doentes e se interessando pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo do conhecimento através das obras e das palavras edificantes. Queres o dom da virtude? Disciplina-te. Pretende falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas ter acesso aos círculos do Cristo? Aproxima-te dele através das atitudes de sacrifício e amor em favor de teu próximo. Se as dádivas procedem de Deus, lembremos que a porta respectiva precisa da chave que está em nossa mão para abri-la. Outro ponto nesta parábola é reconhecermos que a saúde é um dos mais valiosos talentos que o Senhor oferece ao espírito, no seu processo de evolução, pois ela enseja inúmeras possibilidades de realizações. Porém, muitos de nós nem sequer a preserva, desperdiçando este tesouro que vai se esgotando até o desaparecimento completo. Enfim, todos os talentos são valiosos, porque multiplicados proporcionam a fortuna do bem-estar, da alegria de haverem sido utilizados com sabedoria. Pois chegará o momento da prestação de contas, e quando constatamos as leviandades praticadas, a conduta irresponsável vivenciada, vamos sofrer os efeitos graves e danosos, e vamos passar por reencarnações aflitivas e doloridas. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz que, tendo medo, escondemos nosso talento. E esclarece que o servo, tendo medo, escondeu o seu talento, e essa foi a causa do seu insucesso diante do Senhor. Ele contava só com um talento e temeu lutar para multiplicá-lo. Como aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que alegam pobres de recursos para fazer no mundo o que desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo. Medo de trabalhar. Medo de servir. Medo de fazer amigos. Medo de desapontar. Medo de sofrer. Medo da incompreensão. Medo da alegria. Medo da dor. E alcançar o fim do corpo sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se em campeões da inutilidade e da preguiça. Por isso, se recebemos tarefas no mundo, sejam elas rudes ou difíceis, não nos atemorizemos e façamos dela caminho de progresso e renovação.
Por mais sombria que seja a nossa estrada, façamos dela um caminho de luz, com esforço no bem, porque o medo não foi justificativa para o acerto de contas entre o servo e o Senhor. Prezados ouvintes, não sabemos quando o Senhor nos chamará à prestação de contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que o Pai nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Cada um responde a si mesmo. No nosso momento musical, vamos ouvir na voz de Raquel Crispino, composição de Tádzio Gaspar e Zara Carlone, Parábola dos Talentos, do CD Cantando e Evangelizando, da Federação Espírita Brasileira. Ao fazer longa viagem, o Senhor chamou seus servos, entregar-vos-ei meus bens, para que possais cuidar. Negociou e outros 5 ganhou, outros 2 a um segundo deixou, que como o primeiro os multiplicou, a um terceiro enfim 1 talento deixou, e o servo o enterrou. Desses fatos se inteirou, e aos que duplicaram os bens, servidores bons chamou. Como fostes fiéis com pouco, muitas outras coisas vos confiarei. Mas tu, servidor preguiçoso, tiro-te até o pouco que tens, pois não soubeste aplicar aquilo que te confiei. Quem muito tem, mais lhe será dado. Quem nada tem, tudo lhe será tirado. Quem muito tem, mais lhe será dado. Quem nada tem, tudo lhe será tirado. Fostes fiéis com pouco, muitas outras coisas vos confiarei. Mas tu, servidor preguiçoso, tiro-te até o pouco que tens, pois não soubeste aplicar aquilo que te confiei, que te confiei. Será dado, quem nada tem, tudo lhe será tirado. Quem muito tem, mais lhe será dado. Quem nada tem, tudo lhe será tirado. Tem quem muito tem, mais lhe será dado. Quem nada tem, tudo lhe será tirado. Quem muito tem, mais lhe será dado. Quem nada tem, tudo lhe será tirado. Quem muito tem, mais lhe será dado. Tirada tem. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio.
Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue já. 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Queremos divulgar 2 eventos realizados pelo NESE. NESE é Núcleo de Estudos e Convivência Espírita Ismael Alonso e Alonso. Dia 6 de março, às 20 horas, no próprio núcleo, iniciará o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, a Rua Otto Paiva, número 1351, Jardim Portinari. E dia 8 de março, às 20 horas, no CEAS, Centro Espírita Genor Santiago, localizado à Rua José Marques Garcia, 375, Cidade Nova. Esses estudos referem-se à mediunidade e você pode se informar pelos fones, através da Tânia, 16 993156781 e da Carol, 16 99998 8052. Você pode também obter informações pelo facebook.com/Nesse Alonso e Alonso. Faça sua inscrição. Hoje, divulgando a história de entidades espíritas de nossa cidade, vamos conhecer o Centro Espírita Obreiros do Bem, localizado à Rua Zeferino Ferraz, número 800, na Vila Santa Terezinha. As informações foram dadas por Maria das Dores Martins Alves. Ela nos conta que a partir dos 9 anos de idade via coisas, como ela diz, do mundo espiritual. Via cobras, via bois e falava para sua mãe. A mãe pedia que ela tirasse essas ideias da cabeça. Nesta época, morava na fazenda Monte Alegre, município de Restinga. Um dia, narrou que viu alguém mexendo na sua cama e afirma que o desenvolvimento de sua mediunidade foi bem sofrido. Casou-se aos 19 anos com José Álvaro, que tinha 34 anos. E após o casamento começou a ver e ouvir pessoas desencarnadas. Eram familiares e parentes que se comunicavam com ela. Como sua mãe morreu ao ter a última filha, a mãe teve 10 filhos, ela, Maria das Dores, ajudou a criar os irmãos e conta também que cuidou do pai na velhice. Seu marido era espírita e ela começou a frequentar o centro A Nova Era daqui de Franca. Mas por ter a mediunidade bem aflorada, começou a atender pessoas através de benzedura ou benzição, como ela diz. As pessoas vinham de Restinga e de outros lugares para serem atendidas. E o trabalho se ampliou. As pessoas com problemas a procuravam e toda terça-feira ela atendia. E através da sua mediunidade conseguia auxiliar várias pessoas. Este trabalho durou muitos anos e ela diz que hoje, já com 80 anos, não trabalha como naquela época. O Centro Espírita, que foi fundado na sua casa, hoje tem personalidade jurídica e tudo muito bem legalizado. A data de legalização foi em 5 de junho de 1978 e o primeiro presidente foi Mário. Mas não conseguimos identificar o sobrenome.
Atualmente, os trabalhos acontecem nas terças-feiras, às 20 horas. São reuniões de estudo do Evangelho, mas ela ainda atende algumas pessoas, dá orientações, porque ela tem muita sensibilidade mediúnica. Havia também trabalho às quartas-feiras, mas foi interrompido com a pandemia. Dona Maria das Dores recebe doações de cestas básicas dos frequentadores e encaminha tudo que arrecada para as pessoas necessitadas que procuram a entidade. Esta é a história do Centro Espírita Obreiros do Bem, da Vila Santa Terezinha. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho, a mensagem O Outro Lado da Questão. Quem interpreta é Cristiane Neves Peroni. Apoiada ao muro do jardim, a dona da casa iniciou o diálogo com a amiga, exclamando: "Você viu a roupa do vizinho da esquina? Bem que ele poderia vestir-se melhor." E continuou a conversa, alinhando censuras e insinuações diversas. Criticou a limpeza da calçada em frente, lembrou o automóvel empoeirado do vizinho à direita, ridicularizou a pintura da casa à esquerda, verberou a visita demorada que recebera na véspera, comentou as dissensões íntimas de casal conhecido. Quando falava por mais de meia hora, percebeu a fumaça e o cheiro de queimado vindos lá de dentro. Desesperada, correu logo para o interior da casa e observou surpreendida que ela própria se esquecera de desligar o ferro de passar. Esse descuido havia lhe custado a destruição de algumas peças de roupas e a ameaça de incêndio. Não fujamos ao exemplo da discrição e do bem. Perdidos em sombras de egoísmo e leviandade, deleitamo-nos em censurar a conduta alheia. Gastamos tempo precioso esmiuçando a vida do semelhante sem qualquer consideração. Contudo, enquanto nos iludimos em tais atitudes, a vida se encarrega de apontar nossas próprias obrigações negligenciadas. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir Raul Teixeira falando sobre amor e ódio. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, estabeleceu que nós carregamos por dentro da alma duas pulsões importantíssimas. Ele chamou de impulso de vida e impulso de morte. O impulso de vida, que ele chamou de impulso de Eros, é aquele em que trabalhamos tudo que é de bom, tudo que é para cima, tudo que é pró-vida, alegria, o trabalho, o entusiasmo, a amizade, a família, tudo isso que faz a vida crescer. É chamado por Freud de impulso de vida. Mas ele também chamou de impulso de morte aquelas pulsões em que nós apelamos para o desânimo, para a depressão, para o desalento, para a inimizade, para a calúnia, tudo aquilo que faz a vida cair, tudo aquilo que faz a vida depreciada. Daí então, dentro desse impulso de morte, que um de seus discípulos chamou de impulso tanatológico, nós encontramos o ódio. O ódio é dessas forças terríveis que vão maculando a criatura, que vão destruindo o indivíduo e certamente infelicitando a criatura. O ódio tem 1000 efeitos, cada um deles pior que o outro. Quando pensamos nos efeitos do vago simpático que o ódio provoca, a acidez, a diarreia, o desânimo. Quando imaginamos a hipertensão, quando pensamos na depressão, na inapetência,
Todos esses elementos são provocados pelo ódio. É uma força destrutiva por excelência. E quando começa como uma caudal, ela não se detém. Essa força não para. Se o detentor do ódio, aquele que está alimentando o ódio, não cair numa realidade expressivamente positiva de que essa força ou essa energia negativa que ele impulsiona, que ele conduz, não tiver termo. É preciso então que pensemos que o ódio, antes de destruir a qualquer pessoa, de ser dirigido a qualquer coisa, ele primeiramente tenta e consegue desarticular o seu portador. Portar o ódio é como carregar lixo na alma. Por isso vale a pena pensar que essa força descontrolada, descompensada, essa força desnorteada em que o ódio se traduz, serve apenas para nos fazer morrer sempre um pouco mais. Vale a pena pensar no que é que faz com que esse ódio apareça na nossa vida. Afirmam os seres que guiam a humanidade que o ódio é o amor que enlouqueceu. Sim, o ódio é o amor que adoeceu. Porque a mesma energia que nós usávamos para construir e que agora utilizamos para destruir. A mesma criatura sobre quem dirigíamos o olhar de ternura, agora dirigimos um olhar furioso, um espectro furibundo que parte de nossa intimidade na direção do opositor. Vale a pena pensar que não tem sentido, depois de 2 milênios de visita de Jesus à Terra, e que nos propôs amar os próprios inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, não há sentido alimentar a força fragmentária do ódio, que só faz mal a nós. Por momento poderemos prejudicar alguém, causar infelicidade a alguém, entristecer alguém, através da calúnia, da maledicência ou de qualquer outra providência nefasta. Mas fundamentalmente, no fundo do vaso de nossa alma, ficam as borras criadas pelo ódio. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje vamos atender ao nosso ouvinte Francisco Manuel, que perguntou à equipe do Idefran: o espírita pode pular carnaval? O que podemos refletir sobre o tema à luz da doutrina espírita? Quem responde é a nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues. Essa festa veio da antiguidade. Era uma festa pagã e tinha por característica 2 particularidades que nós mantemos até hoje. Uma delas era entrega total, nesses tempos de fertilidade, a todos os prazeres que a materialidade proporciona. E outra questão era a troca de papéis sociais. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha o monopólio da fé. Ela ditava o que podia e o que não podia ser feito, e não via com bons olhos essa entrega desequilibrada e desarmonizada aos prazeres. Então, ela achou por bem colocar um freio nessas comemorações. Instituiu a Quaresma, que seriam 40 dias antes da Páscoa, logo após as festividades do Carnaval. 40 dias de rigor religioso e de jejum. Seria a volta à sobriedade e à espiritualidade. Essas festividades que aconteciam na Europa foram trazidas ao Brasil pelos colonizadores. Porém, no sentido espiritual,
conforme os conceitos que o espírito superior Bezerra de Menezes deu ao relatar um episódio de resgate de espíritos numa festa carnavalesca no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco, o carnaval é uma festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Visto que é uma festa cujo padrão vibratório de grande parte dos foliões encontra-se baixo, acaba-se por contaminar o ambiente com espíritos em sintonia com essas vibrações mais densas. E agora então, não vou poder mais ir às festas? Colocar uma fantasia e pular o carnaval? Sim, você pode, pois devemos sempre lembrar que o espiritismo não proíbe nada. Um exemplo que podemos dar para ilustrar esse argumento é um relato que Chico Xavier contou, no qual dizia que tinha alguns amigos que sempre o chamavam para ir pescar. Mas como Chico não gostava de pescar, pois achava injustiça matar os peixes por diversão, sempre arrumava uma desculpa para não ir pescar com os colegas. Até que certo dia, Emmanuel, seu guia espiritual, falou para o Chico ir, somente para conhecer e agradar os amigos. Chico então foi pescar com seus amigos. E ao chegar lá, todos conseguiam pegar peixes, menos o Chico. Os companheiros começaram a ficar desconfiados e questionaram o filantropo. Foi aí que Chico disse que tirou o anzol da linha, porque não queria pegar nenhum peixe, mas que queria estar ali, apenas para acompanhar os seus amigos pescadores. E como esse exemplo serve para o ato de ir ao carnaval? Serve como estímulo de que podemos sim ir para os blocos com os foliões e afins, mas que não somos obrigados a realizar tudo o que os nossos amigos fazem. Chico não pescou nenhum peixe, mas estava entre os colegas pescadores. Então, faça o mesmo nas festas culturais do carnaval. Vá e se divirta, mas não pegue nenhuma energia negativa e nem tome atitudes que irão te prejudicar espiritualmente e desacelerar o seu processo evolutivo. E que possamos lembrar também do exemplo de Jesus, que sempre que chegava a algum lugar dizia que a paz de Deus se faça presente. Fale essas palavras em pensamento, se cuide, ore, eleve os pensamentos e mantenha a vibração elevada nesses lugares, para que o mal nenhum te aconteça. E sobre essa manifestação da espiritualidade inferior no carnaval, não é por causa da festa cultural em si, mas pelas atitudes dos seres humanos, pois os espíritos não se atraem pelas culturas alheias, mas pelas ações e pensamentos dos seres encarnados. Encerramos o programa de hoje com o poema de Jordan da Cunha Alencar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não, irmão, ninguém fará por ti a luta que lhe cabe, nem o passo que é teu. O caminho é feito por você. Não há nada que se alcance sem sacrifício e esperança. Não há caminho que se trilhe sem auxílio e mudança. Levanta e anda, eleva a tua alma. Deus quer o teu melhor. E tu, que queres? Fé, luta e auxílio, tens tudo o que é preciso. Os espíritos mostram o caminho. Basta caminhar e da luz se aproximar. Pedi e obterás.
Busca e acharás. Bate à porta que ela abrirá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Agradecemos a atenção de todos e estejam no Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.